Olá, sou o Reverendo Valdo, pastor da Igreja Presbiteriana Hebron, e quero convidar você, a sua família, a nesse momento nós prestarmos um culto ao Senhor, esse Deus Todo-Poderoso que tem nos abençoado, cuidado de nossas casas, nossas vidas e tem um plano também para a nossa história. E para isso, convido você a fechar os seus olhos e falar com Deus. Pai, obrigado por esta noite e pelo privilégio, Pai querido, que o Senhor nos concede de participarmos de um culto ao Senhor. Só o Senhor merece toda a honra e toda a glória, Pai amado. E por isso pedimos que nesse momento o Senhor toque os nossos corações. Olhe para nós, ó Pai, sonde os nossos corações e se há caminhos errados, ó Pai amado, nos livra, Pai. Perdoa os nossos pecados e que possamos oferecer um culto que agrade o Teu coração. Por favor, ó Pai, nós oramos, mas também te agradecemos pela Tua presença no nosso meio. Muito obrigado, Pai querido, em o nome de Jesus. Amém. E agora, vamos louvar a Deus com o nosso ministério de louvor. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei.
posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Seus pés, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Amém. Graças a Deus. E quero convidar você nesse momento a ouvir a palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo de número 20. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 1 ao 20. E diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios,
mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim, contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Até aqui. Vamos orar? Pai, obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra que foi lida, obrigado pelo culto que nós prestamos ao Senhor. E pedimos, Pai amado, que nesse momento o Senhor nos dê a capacidade, dada pelo teu Espírito que é santo, de entendermos, de compreendermos a tua vontade. Queremos entender, ó Pai amado, o que o Senhor deseja de nós. E queremos ser capacitados, Pai amado, a obedecer a tua voz. Então fala conosco, Pai. Por favor, olha para nós. Toma, Pai amado, esse momento. Perdoa, Pai, os nossos pecados e fala ao nosso coração. Por favor, ó Pai, precisamos de Ti. E por isso te agradecemos. No nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Nós vivemos, meu irmão e minha irmã, em um mundo de contaminação. Desde que surgiu a pandemia do coronavírus, nós temos muito medo de nos contaminarmos. Por isso usamos álcool gel 70% das nossas mãos, ou naquilo que nós pegamos, ou naquilo que nós trazemos nos nossos lares, para as nossas casas, por medo da contaminação. Usamos máscaras para nos prevenir de nos contaminarmos com outras pessoas. Em alguns casos até usamos luvas pelo medo da contaminação. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo de contaminação, em uma época de contaminações. Não só devido ao coronavírus, mas, por exemplo, também devido aos alimentos. Vivemos numa época de alimentos contaminados. Em 2017, por exemplo, houve a Operação Carne Fraca. Ela foi deflagrada pela Polícia Federal e o intuito era desmantelar um esquema que envolvia frigoríficos na entrega de presentes ou propinas para agentes fiscalizadores do Ministério da Agricultura com relação a carnes, para que pudessem comercializar carnes que já estavam com prazo de validade vencido ou que já estavam contaminadas. E isso aconteceu em 2017. E a partir daquela data, no Brasil, ficou muito claro como muitos alimentos estão contaminados, como, por exemplo, carnes processadas com papelão, fibras de papel, ou carnes estragadas e mascaradas com excesso de ácido ascórbico, ou seja, muita vitamina C, para não reparar na carne já estragada. Ou então também gado sem a devida vacinação, ou aves que recebiam um excesso de antibióticos ou hormônio de crescimento para a sua venda, ou ainda o uso de soda cáustica, água oxigenada, até mesmo formol no leite. Misericórdia!
alimentos contaminados, até a própria água é considerada imprópria em alguns locais ou até em algumas vendas ao público. Por quê? Porque nós vivemos numa época de contaminações e a própria comida, então, ficou contaminada. Basicamente, todos nós, hoje, de uma forma ou de outra, podemos estar ingerindo um alimento contaminado. E exatamente, paradoxalmente, numa época onde o alimento tem muita importância, onde a alimentação está em voga, é o assunto do momento. Palavras como comida saudável, alimentação, fitness, refeição em parcelas, energia mitocondrial, diminuição ou abstenção total de açúcares, frituras, gorduras, leite, glúten, etc. Tudo isso está na moda hoje. E exatamente numa época onde se preocupa tanto com alimentação, há tantos também alimentos contaminados. E meus irmãos, são tantas informações que nós, consumidores, nossa casa, nosso lar, nós ficamos até em dúvida. Afinal de contas, nós queremos uma alimentação saudável para nós, para a nossa família, mas será que não estamos sendo contaminados? Será que não estamos sendo contaminados pela nossa alimentação errônea? Será que devemos comer ovo? Ou o ovo não pode ser comido? Será que devemos usar a banha do porco? Ou ela não é saudável? Será que podemos comer pão? Ou ele faz mal? Então dúvidas chegam à nossa mente e vivemos numa época de muitas incertezas. Porque nós vivemos numa época de contaminações. E principalmente de comidas, de alimentos contaminados. E a Bíblia fala muito sobre comida. A Bíblia fala muito sobre alimentos. A Bíblia fala sobre banquetes, refeições, sobre ceias, desde o início até o final. No final, por exemplo, nós sabemos, o próprio Senhor Jesus prometeu que Ele estaria conosco e cearia conosco. A Bíblia termina, então, com uma ceia com Jesus. Em Apocalipse 22:2 diz que nós, quando o Senhor inaugurar os novos céus e a nova terra, nós desfrutaremos dos frutos da árvore da vida, nós comeremos nesse momento. Mais do que isso, em Apocalipse 21:27 diz que a partir desse momento, quando chegar essa hora, nunca mais nada contaminado entrará. Veja, uma promessa de Deus, mas falando sobre contaminações e falando também sobre alimentos. Na verdade, desde o início da Bíblia é assim. No início, quando Deus cria o ser humano e o coloca no jardim do Éden, um jardim paradisíaco, onde havia muitas árvores frutíferas, a ideia é que o homem teria a provisão necessária de alimentos, nada lhe faltaria. Mas houve um problema. E um problema que estava ligado a um alimento. Não o alimento em si, mas a desobediência que a escolha por esse alimento trouxe ao homem. Deus deu apenas uma ordem ao homem: olha, você pode comer de tudo, mas só não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que comer esse fruto, aí vem a contaminação. Certamente você morrerá. E o primeiro casal da história foi contaminado. Decidiu deliberadamente comer daquela árvore, porque aquela árvore representava o conhecimento do bem e do mal, ou seja, eu posso ser como Deus, eu posso ter o conhecimento do bem e do mal e não precisar toda hora de buscar a Deus, depender de Deus, orar a Deus, perguntar para Deus, ouvir a palavra de Deus. Lembrando que na criação o Senhor aparecia todos os dias, na viração do dia, para estar com o homem e com a mulher, num relacionamento com eles. Mas eles queriam ser independentes. O problema não estava no fruto, mas estava na desobediência e também naquilo que o fruto representava. E a partir daquele momento, então, meu irmão e minha irmã, o pecado entra na história. E nós fomos, então, contaminados, todas as pessoas, contaminadas com o fruto do pecado, que traz morte. Mas Deus não fica ausente, sabe, meu irmão e minha irmã? Ele faz uma nova aliança com o seu povo. Ele promete um Salvador e dá, então, a esse povo que ele mesmo escolhe 10 mandamentos. Ou seja, 10
direções divinas do que Deus espera para o seu povo. Para que seu povo obedecesse, com toda certeza, mas também para que seu povo o procurasse, o buscasse. Seria algo mais ou menos assim, a pessoa olhando para o mandamento, o que Deus espera dela, e ela dizendo: Deus, eu não consigo se eu não depender do Senhor, eu não consigo se eu não seguir a Cristo, eu não consigo se eu não estiver tendo um relacionamento vivo, diário com o Senhor. Os 10 mandamentos foram dados dessa forma, para que o povo olhasse para os mandamentos e então buscasse ainda mais a Deus. Mas por alguma razão, o ser humano estava contaminado ainda com o pecado e olhou para os 10 mandamentos e achou: eu não preciso de Deus para obedecê-lo. Na verdade, eu não preciso de Deus nem para ser salvo. Basta eu, pela minha própria força, pela minha própria habilidade ou capacidade ou competência, obedecer os mandamentos. E aí então surgiu um apego mais às normas do que um apego ao autor das normas. Um apego mais às tradições e doutrinas que vão surgindo do que ao mandamento e à dependência de Deus. E aí as pessoas se tornaram mais religiosas a partir desse momento e prepotentes, dizendo eu consigo, do que humildes e dependentes da ação de Deus. Veja, a contaminação chegou no coração do ser humano. E o resultado é o mesmo até hoje: contaminação e morte. Mas Deus então faz uma nova aliança em Jeremias. E ele diz então, através do profeta Jeremias, que nessa nova aliança ele tiraria esse coração nosso contaminado de pedra e colocaria agora um coração sensível de carne, um coração sensível à sua palavra. E também colocaria na nossa mente, no nosso entendimento, a sua lei. Essa nova aliança foi feita e ela foi concretizada quando? No banquete, numa ceia, com alimentos. Quando o Senhor Jesus pega o pão e o cálice e naquele momento ele mostra essa nova aliança, onde a consequência dessa aliança não estava mais vinculada à nossa fidelidade, mas à fidelidade de Deus. Não era baseada mais na nossa força ou no nosso esforço, não, mas no esforço de Deus, na ação de Deus, no sacrifício do próprio Filho de Deus. Tudo isso Deus fez. Tudo isso Ele realizou por mim e por você. Por quê? Porque o seu povo estava com o coração contaminado. O seu povo, por alguma razão, achava que por obras que fizessem, como as demais religiões ensinam, ele se tornaria então merecedor de algo maior e não dependente de um Deus poderoso, misericórdia. E tudo isso envolvendo também alimentos, como a ceia do Senhor. Em outros momentos também aparece a ideia das comidas, como por exemplo, um pouco antes desse texto, quando o Senhor Jesus faz a primeira multiplicação de pães e peixes. Logo mais, ele faz uma segunda multiplicação, mostrando a importância que ele dá aos alimentos, com certeza, que as pessoas precisavam comer, mas mostrando acima de tudo que ele é o Deus da provisão, que ele é o Deus de milagres, como por exemplo também nas 2 pescas maravilhosas, onde o milagre acontece dos peixes surgindo a centenas e centenas para os apóstolos, mas onde também na sua segunda pesca, o Senhor Jesus já tinha preparado peixes assados numa fogueira para seus discípulos, mostrando que é Ele que provê, que Ele sabe de todas as coisas, mas que Ele é poderoso, que nós dependemos dEle. Claro que uma primeira impressão, quando nós vimos tudo isso sobre comida na Bíblia, quantas refeições, quantos banquetes, nós podemos ter aquela falsa ideia de que a comida é mais importante para Deus. Não, a comida, claro que é importante. Claro que ela é importante para nós, Deus sabe disso, mas Deus deixou muito claro que há algo mais importante que a comida. Por isso algumas frases que o Senhor Jesus passou e nos ensinou, como por exemplo, quando ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Há algo mais importante que a comida? Ou quando ele pergunta aos seus discípulos: não é a vida mais que o alimento? Há algo mais importante que a comida?
Ou então nesse texto, quando ele diz assim que o que contamina o homem não é a comida que entra, não é o que entra, mas é o que sai da boca. E esse texto está escrito logo após, né, a primeira multiplicação de pães e peixes, deixando claro que o que realmente contamina e o que tem contaminado o nosso mundo, acima de coronavírus ou acima de comidas, né, infelizmente também contaminadas, mas o que tem contaminado esse mundo se chama pecado, que está no nosso coração. Como está o teu coração? Porque o que contamina não é o que entra, mas o que contamina é o que sai. Ah, pastor, o senhor está dizendo então que não precisa se preocupar com as coisas que entram na nossa casa, não preciso mais usar álcool gel, não preciso mais lavar as mãos, né? Não preciso mais cuidar da alimentação. Não estou dizendo nada disso. Você deve continuar com todas essas práticas, que também são importantes. Mas mais importantes do que esse cuidado diário com a alimentação, é o cuidado diário com o teu coração. Mais importante que o cuidado diário com aquilo que entra na sua boca, que claro que é importante, é o cuidado diário com aquilo que sai da sua boca. Porque é o que sai da sua boca que contamina. E deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite. O que tem saído da sua boca? O que tem saído da sua boca? Palavras torpes? Mentiras? Críticas sem fundamento, desprezo, inveja, fofoca, escárnio, palavras mal ditas, exageros. Ou como o Senhor Jesus mesmo disse nesse texto, maus desígnios, maus projetos, né? Homicídios, furtos. Ou então adultério, prostituição, convites errados, ou então falsos testemunhos, blasfêmias. O que tem saído da sua boca. Em Marcos capítulo 7, versículo 22, Jesus ainda acrescenta avareza, malícia, dolo, fraude, má-fé, inveja, soberba, lascívia, que é uma luxúria, uma sensualidade exagerada, ou então loucura, o que tem saído da sua boca. Porque o que contamina o nosso coração, meu irmão e minha irmã, o que nos contamina e o que contamina as pessoas não é o que entra, mas é o que sai. E veja, nós nos preocupamos tanto nos dias de hoje com aquilo que entra e esquecemos daquilo que sai. Esquecemos do que nós temos falado. Será que nós não temos, nesses dias de pandemia, murmurado, reclamado, às vezes até exagerado? Ou não temos ofendido, magoado, ou desprezado alguém? Ou então mentido, separado, envergonhado? Será que temos contaminado outras pessoas com as nossas palavras ou até com as nossas ações? Por exemplo, contaminamos crianças com os nossos maus exemplos, ou contaminamos a família com a nossa murmuração ou com a nossa crítica, ou contaminamos as pessoas com o nosso desânimo diante da situação que vivemos, nossa falta de fé, ou contaminamos nossos relacionamentos com fofocas, com brigas, com disque-disques. Veja, meus irmãos, o que contamina não é o que entra, o que contamina é o que sai. E por que isso sai? Bom, em Mateus 12, 34 diz assim, que a boca fala do que o coração está cheio. E do que o seu coração está cheio. Diante desse texto, a nossa preocupação principal não deveria ser o alimento, meus irmãos. Claro que o alimento é uma preocupação, mas ela não é a preocupação principal. A nossa preocupação principal seria o como está o nosso coração, o que está dentro do nosso coração e o que tem saído devido a esse coração. Será que não estamos contaminados? Porque o resultado da contaminação ainda é o mesmo, ainda é a morte e misericórdia. Nesse texto, Jesus denuncia que há algo errado com o nosso coração. Ele foi contaminado. Pastor, mas o que contamina o nosso coração? Bom, segundo esse texto, em primeiro lugar, a inversão de valores. Veja, o texto não fala de falta de valores,
mas a inversão de valores no coração. O texto mostra, por exemplo, anciãos, judeus, homens religiosos, fariseus, escribas, doutos na lei, tinham valores, claro que eles tinham valores, mas eles estavam invertidos e isso então contamina. A inversão, por exemplo, demonstrada através do dinheiro. Quando eles usam a desculpa de ofertas, não de dízimos, né, eles davam normalmente, mas na hora de dar uma oferta, ou melhor, na hora de ajudar um familiar, um pai, uma mãe, alguém que deveria ser auxiliado financeiramente, eles usavam a desculpa, não, eu queria ajudar, mas eu não posso, porque o dinheiro que eu poderia ajudar eu vou dar de oferta no templo, corbã, como dizem em Marcos, uma oferta religiosa, misericórdia, uma inversão de valores. A família fica em segundo lugar, pessoas necessitadas ficam em segundo lugar. Ou então, através da hipocrisia, o Senhor Jesus usa a palavra hipócritas, que vem do grego hipócrites. Era a palavra usada para os atores gregos da época. Homens e mulheres, geralmente os homens, na verdade, que usavam máscaras. Uma falsidade, uma representação. É como se falasse a aparência é mais importante que o conteúdo. Havia uma inversão de valores. Onde, de repente, o corpo ficou mais importante que a vida. A aparência mais importante do que aquilo que nós temos realmente no nosso coração. Muito parecido, meus irmãos, com aquilo que nós vivemos hoje. Uma inversão de valores também através das palavras. O texto diz assim, honra com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Uma inversão total. Uma inversão na hora do ensino, dos preceitos de homens, ou seja, regras, lições de homens. Em vez de ensinar a palavra de Deus, ensinavam doutrinas ou tradições ali judaicas e religiosas. Houve uma inversão de valores. As próprias pessoas ficavam em segundo lugar. Na verdade, até Deus ficava em segundo lugar depois de uma religião ou depois de uma tradição. E ainda usavam desculpas justificativas para que pudessem fazer aquilo que eles queriam ou que achavam mais correto e não a vontade de Deus. E isso contamina. E isso contaminou muitas pessoas e tem contaminado muitas pessoas nessa palavra chamada religião. Há algo errado em nosso coração. Jesus denuncia isso. Mas o que contamina, em segundo lugar, prioridades erradas. Veja, não é a falta de prioridades, mas a existência de prioridades, sim, só que erradas. Os anciãos desse texto eram homens religiosos, fariseus, escribas, conhecedores da palavra de Deus, que tinham prioridades, mas estavam erradas. E isso contamina. A palavra de Deus, o mandamento de Deus era prioridade na vida deles, mas a tradição estava acima. Houve um erro na hora de priorizar aquilo que era de Deus. De repente, aquilo que era secundário tomou o lugar do que é prioritário, primário. Aconteceu isso com os fariseus, com os escribas, e às vezes acontece isso exatamente conosco hoje. Aquilo que deveria ser priorizado na nossa vida é deixado em segundo plano ou em último lugar, se der tempo. Cuidar de alguém, ajudar uma pessoa, participar de eventos que abençoam vidas. Claro, numa época nós vivemos de acordo com o que é possível, né, recomendado, mas tudo isso fica para depois. Primeiro vem aquilo que nós queremos fazer. Isso é nítido quando chegamos em casa. Né? Primeiro vou fazer aquilo que eu quero e depois eu atendo às necessidades da minha família. Ou então quando nós colocamos o trabalho antes da família. Ou quando colocamos a nossa vida antes da vontade de Deus. Começamos o dia, prosseguimos o dia e terminamos o dia sem ler um versículo da Bíblia. E às vezes falamos, não, Deus é a nossa prioridade, mas há algo errado em nosso coração, meus irmãos. Porque Deus é prioridade, com certeza, mas as prioridades estão erradas. Ele não está em primeiro lugar. E Jesus denuncia isso. Denuncia quando Deus não é o primeiro lugar, quando as pessoas não são o segundo lugar. Na verdade, ele denuncia quando nós nos colocamos em primeiro lugar das nossas vidas.
Quando, por exemplo, lavar as mãos é mais importante que alimentar um faminto. Ou quando fazer a nossa vontade é mais importante do que ajudar uma outra pessoa. Misericórdia, meus irmãos. Há um problema no nosso coração. Há prioridades erradas nas nossas vidas e isso contamina. Mas em terceiro lugar, o que contamina, e já encerrando, é a incompreensão da lei. Veja, considerar-se um cumpridor de toda a lei. Não é a falta de lei, mas é a incompreensão da lei, ou seja, é a má compreensão sobre a lei. Esses homens do texto, anciãos, escribas, fariseus, religiosos, como comentei, eles conheciam a lei. O problema não estava na falta de conhecimento da lei, mas estava na má compreensão da lei. Eles não compreenderam direito e ainda ensinavam errado. Eram cegos guiando outros cegos. E isso, meu irmão e minha irmã, contamina e não acaba bem. O texto até diz, eles vão acabar num barranco. Sabe, para entender melhor a ideia da lei, nós precisamos lembrar como funcionava a lei para o judeu. Os judeus tinham 3 tipos de leis. Primeiro, eram as leis cerimoniais, que representavam o relacionamento com Deus. Aí tinha os alimentos, que era possível comer ou não. Havia também os dias separados, as festas, os procedimentos, a circuncisão, faziam parte das leis cerimoniais. Havia também as leis civis, de como o povo deveria se comportar civilmente, o papel dos reis, o papel dos juízes, o papel dos cidadãos e por aí vai. E havia o terceiro tipo de lei, que eram as leis morais, sintetizada nos 10 mandamentos, que mostravam a busca por Deus, a santidade do Senhor. E o povo judeu, então, via essas leis, mas tinha uma má compreensão sobre elas. Ele achava, talvez não, com certeza, pelo pecado, pela árvore do conhecimento do bem e do mal, ele achava que ele poderia cumprir toda a lei sem precisar de Deus. Na verdade, ele considerava os 10 mandamentos tão poucos, que eles criaram mais de 600 mandamentos, para que o homem, então, agradasse a Deus e alcançasse o seio de Abraão, estivesse, então, finalmente com Deus. Misericórdia, meus irmãos. Paulo, ele ensina que a lei é como um aio. Aio era o escravo que levava, no tempo de Paulo, a criança para a escola. E Paulo diz, a lei é como esse aio, como esse escravo, que nos leva para Cristo. A lei, ela nos mostra que nós precisamos, necessitamos e dependemos de Jesus. Precisamos seguir Jesus para conseguirmos, então, obedecer a Deus. E não é obedecer a Deus para sermos salvos, mas obedecer a Deus porque já fomos salvos, porque fomos alcançados pela graça, porque dependemos da ação de Deus em nossas vidas e queremos, então, devido a isso, agradarmos a Deus e obedecermos ao Senhor. Mas uma má compreensão fez com que os judeus, como eu comentei, criassem 603 mandamentos, 248 positivos e 365 negativos, como recompensas para alcançar os céus, como outras religiões, que dão recompensa ao esforço humano. E aí, meu irmão e minha irmã, o sacrifício de Jesus fica em vão. Afinal de contas, por que eu preciso de Jesus se basta eu obedecer à lei? Como se eu pudesse obedecer à lei. Quantas religiões ensinam isso? Até mesmo o cristianismo, quantas igrejas ensinam que se você tem que obedecer, a hora que você parar de obedecer, você vai para o inferno, mas se você não parar de obedecer, você vai para o céu. Misericórdia! Uma má compreensão da lei. O que nos leva ao céu, meu irmão e minha irmã, não é você obedecer o mandamento de Deus, mas o que te leva ao céu é alguém ter obedecido no teu lugar, e é alguém ter pago o castigo de você ter desobedecido em teu lugar. O que nos leva aos céus é Jesus. O que nos dá uma nova vida, quem nos dá uma nova vida é Jesus. Quem garante salvação é Jesus. Então não precisa obedecer, pastor? Misericórdia. Claro que precisamos, mas não para alcançarmos os céus, mas porque nós já fomos alcançados aqui na terra. E queremos então entregar a nossa vida para aquele que entregou a sua vida por nós. Por aquele que pagou o preço, por aquele que cumpriu a lei. Sabe, meu irmão e minha irmã, o único que cumpriu a lei foi Jesus.
Desde o seu nascimento, Jesus nasceu judeu para cumprir a lei. Em Gálatas 4 e 5 diz isso, que ele nasceu sob a lei para resgatar aqueles que estavam sob a lei, a fim de que fôssemos adotados como filhos. Jesus também foi circuncidado ao 8º dia, por quê? Para cumprir a lei, porque a circuncisão era a marca do povo de Deus, como o batismo é hoje. Jesus foi apresentado no templo 40 dias depois para cumprir a lei. Ele não precisava, meus irmãos, lembrando que hoje nós temos um entendimento estranho sobre a apresentação de crianças, mas a apresentação bíblica era levar só o primogênito, era a lei judaica. Eu levo só o primogênito e apresento, ou seja, eu consagro ao Senhor, eu entrego para ser consagrado ao Senhor e trabalhar no templo. E aí eu pago um imposto para receber a criança de volta. Como os pais de Jesus pagaram 2 pombinhos, era o imposto da família pobre, para que Jesus pudesse seguir a profissão do pai, que era carpinteiro. Mas Jesus fez tudo isso por quê? Para cumprir a lei. E ele não precisava ser consagrado, ele já era consagrado, e ele não precisava ser resgatado pelos pais pagando, porque ele é o resgatador, mas era para cumprir a lei. 30 anos depois ele foi batizado, por quê? Para cumprir a lei. Aí ele vive em santidade, por quê? Para cumprir a lei. Ele mesmo disse, eu vim para cumprir a lei e não para revogá-la, Mateus 5,17. E finalmente ele é torturado, crucificado, em nosso lugar, para cumprir a lei. Ele assumiu os castigos da lei no nosso lugar. Ele assumiu as consequências do pecado, a consequência da contaminação, de toda maldição em nosso lugar. O problema não é a lei. O problema é a má compreensão da lei. E isso, então, contamina o nosso coração. Isso faz com que esquecemos do amor de Jesus por nós, do amor de Deus por nós, da graça extraordinária do Senhor por nós e da ação do Espírito Santo em nós. Jesus cumpriu a lei. E hoje não precisamos mais de calendários religiosos, dietas religiosas, circuncisões, sacrifícios, permissões para entrarmos no Santo dos Santos, ou pessoas muito especiais, só elas intercedem por nós. Não existe mais isso. Jesus cumpriu a lei. Extraordinário, maravilhoso. E nos colocou no meio de uma igreja, de um povo, então, que pode gozar dos benefícios do sacrifício de Jesus e da ressurreição de Cristo. Porque Jesus cumpriu a lei. Não só a lei, mas ele pagou também todo o descumprimento da lei. Tiago 2,10 diz assim, que qualquer um que guarda a lei, mas tropeça em um ponto da lei, já é culpado de todos. E Jesus tomou o nosso lugar, para que fôssemos perdoados, para que fôssemos salvos, para que fôssemos resgatados dessa contaminação do pecado. Tudo isso por amor a nós. Então a lei não existe mais? A lei ainda existe. A lei moral, sim. Os 10 mandamentos, claro que existem. E claro que devem ser obedecidos, mas obedecidos para agradar a Deus, que nos amou tanto. E também porque confiamos em Deus. Cremos que são importantes para a nossa vida. Mas obedecidos porque seguimos a Jesus. Porque dependemos da ação do Espírito Santo. Não somos melhores que ninguém. Não somos mais santos que ninguém. Nós, na verdade, dependemos totalmente de Jesus. Essa é a correta compreensão da lei. E para ficar mais fácil, meus irmãos, porque Jesus nos conhece, ele pegou 10 mandamentos e resumiu em 2. Amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é amar o próximo como a ti mesmo. Simples assim. É isso que Deus espera de nós. Obedecer à lei é amar a Deus, é amar o próximo. Mas para obedecer, nós precisamos de Jesus. Provérbios 4,23 diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, ou seja, procede as saídas da vida, a tua vida. E eu pergunto para você, como está o teu coração? É dependente de Jesus? Jesus é prioridade mesmo na sua vida? Os valores como estão? E a compreensão? Você compreende que sem Jesus é impossível?
O hino 334, no nosso hinário chamado Conversão, diz assim: mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz e foi na cruz. Sabe, nós precisamos de Jesus. Sem Ele, os nossos valores ficam invertidos. Sem Ele, as nossas prioridades ficam erradas. E sem Ele, a nossa compreensão da lei fica equivocada. Nós precisamos de Jesus. Sem Ele não há esperança, sem Ele não há salvação, sem Ele não há direção. Mas com Ele, meu irmão e minha irmã, com Ele nós conseguimos fazer a vontade de Deus. Nós conseguimos abençoar pessoas. Nós conseguimos ser sal na terra e luz no mundo. E nessa época de contaminações, Deus quer usar a tua vida, não para contaminar ainda mais, mas para abençoar. Pessoas precisam de Jesus. A tua família precisa de Jesus e Deus quer usar você. E você também, assim como eu, nós precisamos de Jesus. Porque vivemos numa época de contaminações. E nessa noite eu gostaria de orar com você e orar por você. Porque nós precisamos de Jesus. E Jesus, meu irmão e minha irmã, Ele está disponível. Ele nos ama. Na verdade, Ele nos liga a Deus, nos garante que nada pode nos separar do amor de Deus através de Jesus. Então eu gostaria de orar. Mas antes de orar, vamos louvar a Deus, vamos adorá-lo. Amém. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, obrigado por esta noite, Pai querido, por essa palavra que nos lembra que nós precisamos do Senhor. Perdoa, Pai, nossos pecados, nossas falhas e nos levanta como homens e mulheres do Senhor, Pai querido, capacitados pela
ação do Teu Espírito que é santo para abençoarmos vidas e não contaminarmos pessoas. Pai, tenha misericórdia de nós. E de maneira especial agora eu peço por essa vida tão preciosa que agora está ouvindo ou está assistindo esse momento. Pai, em nome de Jesus, cuide dessa vida. Levanta, Pai amado, como um homem e mulher do Senhor. Dá o discernimento correto, a correta compreensão da Tua lei, Pai amado. Dá as prioridades também certas, os valores também, Pai amado, corretos, por louvor da Tua glória. Mas, Pai, acima de tudo, dá um coração que depende do Senhor, que teme o Senhor, ó Pai amado, e que confia no Senhor. Muito obrigado, Pai querido, porque nós fomos e somos perdoados graças a esse amor tão grande, Pai amado, que fez com que o Senhor enviasse seu único Filho por amor a nós. Nós te agradecemos, mas queremos, Pai amado, sermos usados nesse mês de missões para ensinarmos esse amor, mostrarmos esse amor às pessoas, Pai querido, mostrarmos o seu Evangelho. Por favor, use essa vida tão preciosa. Cuide também da Tua igreja e nos abençoa como famílias do Senhor e como família do Senhor. Em nome de Jesus, amém. E agora, amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai eterno, e que o poder e a capacitação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre todo o povo de Deus, da face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém e amém. E agora alguns comunicados à igreja. Queremos convidar você a participar desse mês em nossa igreja. Um mês para nós muito especial, é o mês de missões. E para isso, pedimos que você esteja durante todo esse mês se inteirando das programações da nossa igreja, que estaremos divulgando no nosso canal do YouTube, mas também principalmente orando, intercedendo por missionários, homens e mulheres chamados por Deus para ir a lugares que nós nem imaginamos e anunciar o Evangelho do Senhor. E glória a Deus por essas vidas tão preciosas. Também por outros que são missionários aqui mesmo, na nossa região, no nosso país, ou também por nós como igreja, que sejamos uma igreja também missionária pregando o Evangelho do Senhor. Além de orar, que é extremamente importante, nós podemos também ajudar esses missionários com ofertas missionárias. E durante esse mês, se Deus tocar o seu coração, se você quiser participar da sua obra, ou dessa obra maravilhosa de missões, você pode entrar em contato comigo, ou com o tesoureiro da igreja, o presbítero Jorge, ou então fazer o seu depósito, nossa conta corrente, mas por favor nos avisar que é uma oferta missionária. Os dízimos são usados para glorificar o nome de Deus e fazer com que haja mantimento na casa de Deus. Agora, as ofertas desse mês missionárias só serão usadas para repasse aos missionários. Então, se além do dízimo, se quiser dar uma oferta, por favor, nos procure e faça, se Deus tocar o seu coração, essa oferta, que com certeza abençoará vidas e ministérios também. Um outro aviso é com relação aos ministérios da nossa igreja que continuam como toda semana. Quarta-feira nós temos nossos encontros de oração, 8 horas no YouTube, 20 horas, 8 horas da noite. Quinta-feira é o momento adolescentes com a nossa irmã Júlia, participe. No sábado, os jovens, com a diretoria da mocidade. Lembrando também que no próximo sábado nós teremos uma live da IPB na internet. Mais informações você pode me procurar durante a semana via WhatsApp ou então acessar o site da IPB. No domingo é a escola dominical pela manhã, nossa classe especial sobre Apocalipse, 10 horas da manhã, e à noite o nosso culto de louvor e gratidão a Deus. E no próximo domingo nós teremos a pregação muito especial do reverendo Neto, José Vicente de Lima Neto, pastor da Igreja Presbiteriana Aliança e presidente do Presbitério de Ponta Grossa. Então não perca, compartilhe, divulgue e participe também conosco. E agora, hoje, um dia muito especial, um mês especial, mês de missões, mês também que nós comemoramos o início da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas também um mês onde nós lembramos dos nossos presbíteros. E hoje é o dia dos presbíteros.
E agora nós teremos um vídeo muito especial para você assistir. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecido da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Olá, quero fazer um convite a você. Você que assistiu a uma pregação, a um estudo nesse momento, pode assistir ainda muito mais e compartilhar conosco também informações através dos nossos meios digitais. Por exemplo, nosso site www.hebron.org.br ou no Instagram @ipb.hebron ou no Facebook /IPB-Hebron ou ainda no nosso canal do YouTube IPB Hebron Ponta Grossa. Lá você ainda poderá assistir mais estudos, vídeos e todas as informações sobre a nossa igreja. E também gostaria de fazer um convite muito especial aos membros e somente aos membros da nossa igreja. A pandemia do coronavírus continua, isolamento social também, mas a igreja também continua. E para isso precisamos então, como igreja, pagar as nossas dívidas mensais e contamos com a ajuda dos irmãos através dos seus dízimos e ofertas que podem ser depositados na nossa conta no Banco Itaú, agência 0200,
Nossa conta é 19885-1 e o CNPJ da igreja é 76 174 929 0001 07. Nos ajude, você que é dizimista, ofertante, para que possamos não apenas saldar nossas dívidas mensais, mas continuarmos propagando o reino de Deus e alcançando, abençoando vidas. Que Deus abençoe você, a sua casa e guarde a sua vida em nome de Jesus. E continue conosco.